Fala galerinha minha, tudo bem? Beleza? Então, gente, como nós já terminamos nossos conteúdos, o Tio Lelê vai começar uma série de vídeos agora fazendo resumões, tá? Então, nosso resumo de hoje, nosso vídeo de hoje vai ser um resumo do primeiro capítulo sobre história, o que é história, para que serve, o que faz historiador e tudo mais. Então, vamos lá? Bem, começamos aí, né, nossa discussão, que é história. Tio Lele, eu preciso saber tudo decoradinho como tá aí. Exatamente o contrário, nada de decoreba. História é uma ciência que estuda as ações humanas ao longo do seu passado, ao longo de sua existência. E ela serve para quê? Ela serve para a gente aprender com o passado e construir o nosso presente melhor, como todas as outras ciências, né? Como a medicina, como a antropologia, a sociologia, dentre tantas ciências, né? Bem, e aí nós temos, gente, as diferentes interpretações. Logo, primeiro, a outra discussão é que história com letra maiúscula, história com letra minúscula. Bem, quando é uma história, qualquer história da carochinha, antigamente se escrevia história, ou se escreve história, não existe mais história, é tudo história com H. Então, quando é a história da carochinha, a história da chupa-cabra é com letra minúscula, a história com letra maiúscula é a ciência. Então, vamos estudar história de letra maiúscula. Bem, então aí vem a primeira discussão sobre as diferentes interpretações. Se a história não existe verdade absoluta, então existe o quê? Existe mentira? Não, não existe mentira. Existem possibilidades, versões diferentes da história. E é exatamente aí que está a graça de se estudar a história. Por isso que eu gosto da história. Tem várias interpretações. Elas vão variar de quem interpreta, de quem conta a história. Bem, a história depende das chamadas fontes históricas, que são a partir delas que os historiadores vão buscar informações para explicar determinado fato. Então elas podem ser livros, objetos pessoais, moedas, fotografias, discos, VHS, aqui você tem uma infinidade, né? E também uma parte que eu acho muito interessante, chamada de tradição oral, ou seja, tem sociedades que não há escrita, ninguém precisa escrever, porque determinadas sociedades elas funcionam com as tradições orais, ou seja, os mais velhos, os mais conhecedores, vão passando conhecimento para os mais novos e assim mantendo as suas chamadas tradições. Bem, os sujeitos históricos. Primeiro trabalho que o Tio Lelê passou, gente, foi uma linha do tempo a partir da sua história, porque cada um de nós tem a história, nós somos chamados sujeitos históricos. Antigamente, os historiadores atribuíam os sujeitos históricos só aquelas pessoas, os protagonistas, né? As pessoas famosas da história, Colombo, Cabral, Frei Caneca, enfim, tantos outros. Só que deixavam de lado os outros sujeitos da história. Então, por exemplo, Tutankhamon mandou construir uma pirâmide para a sua além-morte. Ok, uma grande obra, uma obra grandiosa, fantástica, que marcou a história. A pergunta é, e quem trabalhou? E quem construiu aquela pirâmide? Essas pessoas também não são sujeitos da história? São sim. Então hoje
vocês, seus familiares, todos nós somos sujeitos da história. Bem, gente, nós falando sobre o tempo, nós temos o tempo da natureza, o tempo cronológico, o tempo histórico. Vamos lá, o tempo da natureza é o tempo do planeta, né? Independente da natureza, não depende das ações humanas. Quer dizer, tendo homem ou não tendo raça humana, o tempo da natureza existe por si só. O tempo cronológico, ele vai variar de sociedade para sociedade, ou seja, depende de como cada sociedade conta o tempo. Então, sendo assim, dentro de uma sociedade indígena, tribal, não está em 2020, está lá em 200, só dando um exemplo, né? Então, quer dizer, vai variar de quê? De acordo com a cultura daquele povo, de como aquele povo tem a sua história, se constrói e aí conta o tempo daquele jeito. Então, nós temos vários tipos de calendários e várias formas de contar o tempo. Nós temos o calendário nosso, né? Nós temos aí, que é um calendário baseado, um calendário cristão, né, chamado calendário gregoriano. Ele é até um dos mais utilizados do mundo. Nós temos a clepsidra, o relógio da água, né, conhecido como relógio da água. Enfim, cada sociedade define, conta o tempo de acordo com a sua própria cultura. E o tempo histórico, ele, olha só, possui diferentes ritmos e durações e pode ser verificado principalmente por meio de permanências e transformações que ocorrem nas sociedades. Aí, o tempo histórico, ele é fruto da construção cultural de um povo. Então, nós temos aqui, ó, a mesma avenida, só que aqui no passado, no final do século XIX, e essa mesma avenida aqui, lá em São Paulo, né, nos dias atuais. Bem, o tempo histórico pode ter curta, média ou longa duração. Curta, coisas mais breves, né, um dia, 2 dias, meses, alguns anos. Média, um período da história, período imperial, né, por exemplo. E longos, processos que demoraram longos períodos para acontecer, como a escravidão no Brasil, como a expansão marítima, né? A expansão marítima não é um bom exemplo, ele é de média duração. Foi um período que o homem buscou desbravar o Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico. Assunto nós vamos ver lá na frente, hein? Bem, gente, os calendários, nós temos vários tipos, né? O calendário nosso é o chamado Gregoriano, que foi criado pelo Papa Gregório no ano 1582. E a cada 4 anos tem um ano chamado ano bissexto, né? Para compensar a diferença dos dias do ano. Bem, nós temos antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC. Antes de Cristo é na ordem decrescente, depois de Cristo na ordem crescente. Então, sendo assim, ano 1000, um ano depois é 999, é a contagem regressiva até o nascimento de Cristo. Tem outros tipos de calendários, né? O calendário chinês, o calendário islâmico e por aí vai. Bem, gente, essa aqui é uma linha do tempo. Foi aquele trabalho que eu pedi para vocês, o primeiro trabalho. Essa linha do tempo, ela define a contagem do tempo nos fatos mais importantes. Como eu pedi para vocês, elabore uma linha do tempo da sua vida. Então, se eu montasse a minha linha do tempo, eu colocaria lá 26/5/1975, nascimento de Leandro Viana Tavares. Com 1 ano e 7 meses, Leandro Tavares adoece e vai para o hospital. E por aí vai, né? Vários pontos fundamentais da minha vida, da minha história, né? O ano que eu passei na faculdade,
concluí a faculdade, por aí vai, né? O nascimento da minha filha, meu casamento. Bem, meu filho. Beleza? Então fechamos essa primeira parte aí. Aí, avançando um pouco mais, nós temos a origem do homem, chamada... aqui, ó, no próprio exercício tem uma parte interessante sobre escavações arqueológicas, né? A arqueologia é uma ciência que dá suporte à história. Os arqueólogos, eles vestigiam, eles removem, eles fazem escavações, né? Removendo pedras, materiais para poder levar essa informação para o historiador. Bem, vamos avançar, gente. Bem, a origem do homem, dos seres humanos. Então nós temos aqui, vou mostrar a vocês, um slide, enquanto está carregando. Aí, beleza. Aqui é um slide contando a história do homem. Enquanto meu notebook carrega, a gente bebe uma aguinha. Aí. Então nós temos aqui, gente, isso aqui o tio Lelê pegou um slide qualquer lá para poder usar aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, a evolução do homem. Aí vou trazer, opa, volta que deu zica, deu ruim. Ou seja, o homem foi evoluindo e chegou numa fase hoje que deu ruim, né? Surgiram problemas, é melhor voltar à origem, né? Vamos nós. Questões existenciais, né? Onde viemos, quem somos, por que estamos aqui, o que acontece após a morte. São questões que nós temos chamadas questões existenciais, né? Bem, gente, eu vou avançar aqui que não é importante para nós. Bem, vamos lá. Isso aqui é uma aula isso é um resumo, nós já vimos isso. Nós temos material falando sobre isso, então vamos avançar, tá? Então as teorias sobre a origem da humanidade, o criacionismo e o evolucionismo. Ó, criação, ou seja, de evolução. Então já fica claro aí a ideia da criação, a criação divina, e evolução, a evolução do homem. Já fica claro no próprio nomezinho, né, de cada uma teoria. O criacionismo, gente, a ideia de que Deus, um ser supremo, criou o homem e todas as coisas. Nós temos aqui uma imagem, uma pintura que representa o Gênesis, ou seja, a criação do homem, da mulher, né? Adão e Eva no paraíso, todos os animais, contada na Bíblia, né? Lá no Gênesis. Aqui a pintura renascentista de Michelangelo, essa nós vamos falar no ano que vem, sobre a criação de Adão, que é o Deus colocando o toque dele no dedo e aí criando Adão. E o evolucionismo, que é a teoria, que é a teoria, não conseguiam passar suas características para os descendentes. Então vocês observam, por exemplo, nós temos várias pistas. Uma delas é as lagartixas, elas são descendentes lá da pré-história, lá dos animais, dos répteis antigos, né, do Paleolítico. Bem, a seleção natural aí, nós temos animais, o homem. Esse desenho aqui, ele nos leva comum, esse chamado elo perdido. Até hoje estão buscando aí, procurando a origem desse elo perdido. Bem, gente,
Esse cara aqui foi o cara que criou a teoria do evolucionismo, o Charles Robert Darwin. Ele fez uma viagem ao mundo, né, um navio chamado Beagle, entre 1831 a 1836. Visitou várias regiões, dentre elas aqui no Brasil também várias regiões do Brasil e do mundo, e chegou à conclusão, né, de que o homem, assim como as espécies animais, evoluem. Aqui nós temos de novo aquela questão dos historiadores, né? E outros especialistas trabalham como verdadeiros detetives. Mas como saber as datas dos objetos? Difícil, né? Então nós temos aqui, gente, o carbono 14, um material que é colocado, uma substância que é colocada radioativa sobre um material, ela sofre uma reação e essa reação é analisada no telescópio, né? No microscópio e no laboratório para poder observar. Aqui nós temos, por exemplo, um DNA, que é a célula, né? A rede de células dos seres vivos. Aqui nós temos as escavações arqueológicas. Então são todas formas que hoje podem ser utilizadas para a história. A análise de um DNA, por exemplo, há uns anos atrás, fizeram exumação do corpo da família imperial. Essas análises. Vamos lá, gente. Ainda sobre a história, né? A origem do homem. A teoria evolucionista diz que a origem da humanidade foi na África, cerca de 6 a 8 milhões de anos. Aqui nós temos um dos mais antigos, talvez aqui seja o, o elo perdido, né? O Pithecanthropus, Pithecanthropus, ou seja, piteco vem de macacos e antropo, homem. Então, uma mistura de um com o outro é esse chamado elo perdido. Bem, isso aqui é uma simulação, né? Não encontraram até hoje. Essa espécie aqui é a mais antiga já de hominídeo, é o chamado Australopithecus. Parece que é meio homem, meio macaco, né? Mas não é macaco, é que já tem comportamento humano, ainda não seja o homem que nós conhecemos hoje. Aqui o Homo habilis, em fase de evolução, né? Homo erectus, Homo sapiens, mais próximo de hoje, Neandertal, ou Neanderthalensis, Sapiens sapiens, que é a nossa espécie atual, ou seja, homem sábio. Há cerca de 2 milhões de anos, algumas espécies de hominídeos migraram para fora da África em busca de comida e de melhores condições de sobrevivência. Nossa espécie também viajou para fora do continente africano por esse mesmo motivo. E aí, a única espécie que migrou para quase todo o planeta, menos nos polos. Né? Nos polos, até hoje, o Polo Sul ele não é habitado, só tem cientistas fazendo pesquisa. A temperatura é muito fria. Aqui nós temos a teoria da origem do homem fora da África. A teoria mais aceita é essa aqui, ó, do Estreito de Bering, ou seja, há milhares de anos atrás, essa região aqui o planeta ficou muito frio, e essa região aqui, que é um mar, chamado Mar de Bering, virou uma grande ponte de gelo, onde o homem saiu daqui, veio para a Ásia, da Ásia foi para a Sibéria, porção mais gélida, né, do Polo Norte, e aí passou pelo
Mar de Bering virou uma ponte de gelo, chegou ao Alasca. O Alasca hoje pertence aos Estados Unidos, mas é a região também fria lá do Polo Norte. Depois para a América do Norte até a América do Sul. Bem, essa é uma teoria. Uma outra teoria é da origem do homem na América, é a vinda pela Polinésia. Então o homem saiu da África, foi para aqui, para a região do Oriente Médio. Aí um grupo foi para a Europa, o outro grupo veio para a Ásia, foi para a Ásia. Da Ásia migrou para aqui, ó, para essa região aqui do Pacífico, onde é chamado de Oceania. E aí foi para a Polinésia, onde tem muitas ilhas. Dessa Polinésia, como de barcos, vieram chegar à América do Sul. Bem, nós já falamos sobre isso. Tem uma pesquisadora de origem francesa radicada no Brasil chamada Niede Guidon, e ela é pioneira nessa teoria da origem da Polinésia. Aqui é o Estreito de Bering. E aí, finalizamos. Gente, um beijinho nas crianças. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!